Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 12. Eu quero falar com você nesse texto. A partir do versículo 1, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Você tem Gênesis, depois você tem o Êxodo. E lá está escrito o seguinte: a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, e vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas das pessoas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito serão sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará até a tarde. Preste atenção nisso. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido com água, senão assado ao fogo. E a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, e eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito trarei juízo, eu sou o Senhor. Olha o que diz aqui: e sobre todos os deuses do Egito trarei juízo, e eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Não haverá sobre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Meu Deus, que palavra! Eu tenho muita coisa preciosa para compartilhar com você. O que você vai ouvir aqui hoje vai mudar a sua vida. Preste atenção nisso. Eu quero falar sobre Páscoa, mas eu vou falar sobre Páscoa de uma maneira que talvez você nunca tenha ouvido. O contexto é que o povo de Israel estava há 430 anos no Egito. E eles estavam escravizados. E Deus envia Moisés para tirá-los da escravidão. E quando Moisés, então, vem ao encontro de Faraó e diz: o Senhor manda você libertar o povo hebreu. E Moisés resiste em não libertar. Deus, então, começa a ferir ao Egito com pragas. E foram 10 pragas. A última foi a morte do filho mais velho. Só que nessa última, Deus veio até Moisés e disse: Moisés, você vai instruir o povo. Você vai dizer ao povo, o povo deve matar um cordeiro, e o povo deve preparar pães sem fermentos.
E o povo também deve ter ali consigo ervas amargas. E disse: quando o povo, as pessoas, matarem o cordeiro, eles pegarão o sangue desse cordeiro e passarão no umbral das portas. O anjo da morte passará e ferirá o primogênito, o mais velho. Mas na casa em que estiver o sangue, eu não passarei nessa casa. Eu saltarei. Uma passagem. E isso será chamado a Páscoa. Preste atenção. Então a Páscoa não é o que você tem ouvido por aí de coelhinhos e ovos de chocolate. Não. A Páscoa é algo muito interessante. A palavra Páscoa, Pisash, ou passagem, é o significado. Olha o que diz o versículo 26 e 27. Quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Preste atenção. A ordem para a Páscoa era, olha o que diz a Bíblia: vocês comerão apressadamente. Olha o que a Bíblia diz, que interessante. Vocês comerão apressadamente. Versículo 11 diz assim: com os vossos lombos cingidos, com os vossos sapatos nos pés, com o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. A ordem era: vocês vão comer apressados, porque amanhã vocês já vão sair do Egito. Amanhã começa o processo de libertação de vocês. Sabe, quando eu leio isso, eu fico pensando, Deus está falando com eles: vocês vão comer com a roupa do corpo. Vocês vão com sapato no pé, cajado na mão, vocês vão comer apressadamente. Vocês não devem levar nada, só a roupa do corpo. A Bíblia diz que Deus fez com que os egípcios dessem as riquezas deles e entregasse nas mãos dos hebreus, e naquele dia o Egito faliu. Olha que coisa interessante. O Egito faliu naquele dia, e até hoje a nação egípcia, que era a maior potência, até hoje nunca mais se levantou. Quebrou, faliu. Mas o que me chama a atenção é que a ordem de Deus é: leve somente o necessário. Sabe, nesses dias de pandemia, nós temos aprendido a viver com o que é necessário. Muitas pessoas estão fazendo inúmeros cortes na vida, principalmente na vida financeira. Muitas pessoas estão cortando muitas coisas, muitas pessoas estão abrindo mão de muitas coisas. E que coisas são essas? Coisas fúteis, que a gente carregava, trazendo um peso sobre as nossas costas, e que não resolvia nada na nossa vida. Sabe, nesses dias nós temos aprendido que nós não precisamos de muito para viver. Nós precisamos do básico. O que Deus tem para mim e para você é uma vida leve. Nós temos simplificado em tudo. Porque esse é o desejo de Deus. Uma vida leve, uma vida simples, uma vida sem peso. Peso esse que nós mesmos arrumamos para carregarmos. Mas o interessante é que naquele dia Deus também falou: vocês matarão o cordeiro e colocarão sangue no portal. O anjo da morte vai passar. E a casa em que o anjo ver o sangue, ele não passará, ele passará sobre essa casa. Haverá uma passagem. Isso é a Páscoa, passagem. Mas o que me chama a atenção é que o sangue do cordeiro era a marca. O sangue tinha o poder de libertar o povo da praga da morte. O sangue tinha o poder. Deixa eu te explicar isso, preste atenção. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
Romanos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Uma outra passagem também vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel fala isso. Ou seja, o pecado traz morte. O que foi instituído posteriormente por Moisés? Quando um homem pecava, ele pegava um animal, ou um touro, ou uma ovelha, e ele levava aquele animal em sacrifício até o tabernáculo. E ao chegar ali com o seu sacrifício, com o seu holocausto, os sacerdotes então colocavam uma mão sobre a cabeça do pecador e uma mão sobre a cabeça do animal. E vinha um outro sacerdote e degolava o animal. O que simbolizava isso? Era como se ele estivesse transferindo o pecado da pessoa para o animal. E agora, o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Eu pequei, então eu mereço a morte. Mas eu trouxe esse animal, eu trouxe esse cordeiro para morrer em meu lugar. Então, o cordeiro, o sangue do cordeiro, fazia a expiação pelo pecado. E por todo o Antigo Testamento, e lei, foi assim. Mas na dispensação da graça, a Bíblia nos diz, lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista estava ali em um determinado lugar, e quando ele vê Jesus, João Batista então diz, ei, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro. Jesus é a nossa Páscoa. O seu sacrifício na cruz nos livra do pecado e das pragas da morte. Jesus morreu por mim e por você. O sangue dele nos purifica de todo pecado. O sangue lá naquela Páscoa foi colocado no umbral das portas. E o sangue hoje de Jesus é colocado sobre nós. O Salmo de número 24, o salmista diz no verso 7, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Eu sou uma porta, você é uma porta. Ei, preste atenção. Você já observou que toda vez que você diz, Deus, abre uma porta para mim. Quantas vezes você já orou pedindo para que Deus abrisse uma porta para você? Todas as vezes que você orou a Deus para que Deus abrisse uma porta para você, e Deus abriu, observe que essa porta foi uma pessoa. Deus colocou uma pessoa no seu caminho. E através dessa pessoa, você foi levado a um ambiente diferente, a um nível diferente, a uma promoção. Você mudou. As portas humanas são de vidro, de blindex. As portas humanas são de latas e de madeiras, de plásticos. Mas a porta de Deus, ela é feita de carne e osso. Eu sou uma porta, você é uma porta. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Você é a porta, e o sangue do Cordeiro está sobre você. Mas por que o sangue de Jesus tem poder? O sangue de Jesus tem poder. Aonde você encontra o DNA do Pai? Vamos saber se essa criança, ele é filho de fulano. Então o que faz? Faz um exame de DNA. Colhe-se o sangue. O sangue do Pai é o sangue do Filho. Se o sangue do Pai é o sangue do Filho, eu pergunto, de quem era o sangue de Jesus? Se ele não era filho de José, ele era filho de Maria pelo poder do Espírito Santo. Maria concebeu pelo poder do Espírito Santo. Ela se engravidou pelo poder do Espírito Santo. Se José não era o pai de Jesus, o pai de Jesus é quem? Deus. Se o pai de Jesus é Deus, o sangue de Jesus é o sangue de Deus.
Por isso, o sangue de Jesus tem poder. Ah, eu amo essa frase. O sangue de Jesus tem poder. E em dias de Apocalipse, Apocalipse capítulo 12, versículo 11, diz que a nossa vitória está no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz assim, eu vou ler aqui. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Naquela Páscoa, além de comer apressadamente, além do sangue do Cordeiro, eles também tinham o pão sem fermento. Jesus falou para que os discípulos tomassem cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus. E o que era o fermento dos fariseus? Era a hipocrisia, era a religiosidade, era a corrupção, era o sistema do mundo, é a inversão de valores, é a quebra de princípios. O mundo é corrompido, por isso a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, e Deus está falando, tire o fermento, tire a hipocrisia, tire a corrupção, não se conforme com esse sistema mundano. Mas além dos pães, também haviam as ervas amargas. As ervas amargas tinham um propósito. Todas as vezes que vocês comerem dessas ervas amargas, vocês têm que lembrar de quão amargo era a sua vida antes de Deus entrar e te libertar do Egito. As ervas amargas nos fala de quê? Nos fala dos tempos ruins da nossa vida, dos tempos amargos deles de escravidão. As ervas amargas é para dizer para mim, ei Alvin, não se esqueça de onde você veio. Nunca se esqueça de onde eu te tirei. Quem era você? Eu sei para onde eu estou indo, mas eu não posso me esquecer de onde eu vim. Eu não posso esquecer daquilo que Deus fez na minha vida. Ei, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas lembre de onde Deus te tirou. Olha como Deus tem te abençoado. Olha como Deus tem te prosperado. Olha como Deus tem te dado uma família maravilhosa. Filhos, você não pode esquecer de onde você veio, até onde você chegou. Foi por causa da boa mão de Deus sobre a sua vida. E no versículo 14, a Bíblia nos fala sobre isso. Que isso era uma memória que deveria ser passado de geração em geração. Sabe, eles deveriam contar isso para os seus filhos. É isso que a Bíblia está dizendo. Na verdadeira Páscoa, eles contam uma história para os filhos. Era um mandamento. Contar os feitos de Deus aos seus descendentes. Era um mandamento. E todos os anos, eles celebravam a Páscoa e eles deveriam lembrar as obras dos feitos de Deus, o que Deus tinha feito, o mar vermelho que foi aberto, a provisão de Deus no deserto, a proteção pelo sangue de Jesus, ou melhor, pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro era um tipo de Cristo. Eles tinham que contar aos seus filhos que o anjo da morte passou e matou o filho mais velho de todas as casas, exceto daquelas que tinham o sangue nos umbrais. Isso era a Páscoa. E eu posso te dizer, foi a Páscoa que conseguiu manter a identidade dos judeus por mais de 2000 anos na diáspora. Ah, sim. Quando os judeus, eles foram dispersos pelo mundo, espalhados, perseguidos, quando eles foram acusados, na época da peste negra, de que eles eram os causadores daquilo. Meu Deus, já naquela época da peste negra, a encrenca já vinha da China. Meu Deus, a coisa é antiga, hein? E os judeus acusados daquilo, depois descobriram que não eram os mercadores chineses. Quanta coincidência. Precisamos de orar muito para que Deus possa fazer uma obra poderosa e libertar esse povo. Mas, na verdade, tudo isso não é o povo. O povo não tem nada a ver com isso. O povo chinês não. O povo chinês é vítima de um sistema corrupto, de um sistema escravizador, de um sistema que mata pessoas. Você sabia que muitas dessas coisas baratas que nós compramos aqui são feitas por irmãos nossos, pastores, servos de Deus, que foram pegos lendo a Bíblia porque é proibido. Mas não quero entrar nesse mérito. Eu quero falar dos judeus, que foram preservados
íntegros, a sua identidade preservada. Por causa da Páscoa, porque eles contavam a história. Quando veio a Inquisição, judeus sendo mortos, no Holocausto, o que preservou a vida daquele povo foi a Páscoa. Contar a história, a melhor forma de você criar os seus filhos em caminhos bons, não é sendo moralista, não, mas é contando a sua história, quem você era e o que Deus fez na sua vida. É contando para os seus filhos como Deus tem sido bom com você. Isso é que dará para eles identidade. E quando as provações e as tentações vierem sobre a vida deles, eles terão uma coisa, identidade. Podem até se perder por um momento, mas eles sabem de onde eles vieram. E eles sabem para onde estão indo. Porque os seus pais contaram uma história, sem omitir nada. Bom, a Páscoa, na verdade, foi o juízo de Deus. Páscoa não é um ritual, mas é uma batalha espiritual. Páscoa é uma guerra espiritual. A finalidade da Páscoa era trazer o juízo de Deus sobre os deuses. Não contra a população egípcia, não. Mas contra a idolatria. Êxodo capítulo 12, versículo 12. Leia aí. Eu passarei pela terra do Egito. Esta noite ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde homens até os animais. Não era só os filhos de homens, não, filhos dos animais, também mais velho. E sobre todos os deuses do Egito trarei juízos. Eu sou o Senhor. A finalidade da Páscoa era trazer o juízo de Deus sobre os deuses. A Páscoa foi um juízo de Deus contra Faraó, que se denominava Deus dos deuses no Egito. Interessante que Deus feriu o Egito com 10 pragas. A palavra praga no hebraico, uma das traduções da palavra praga é golpear. Até uma tradução de golpear, mas não é só golpear, ferir, dar uma surra. Essa é a tradução da palavra praga. Então Deus estava, em cada praga, Deus estava golpeando os deuses do Egito. As 10 pragas, na verdade, foram 10 golpes de Deus sobre os deuses. A primeira praga foi a praga, Êxodo capítulo 7, só vou citar a referência para depois você ler, não vou ler agora. O Êxodo 7, capítulo 7, versículo 14, foi sobre as águas do Nilo. As águas do rio Nilo se transformaram em sangue. Essa praga veio direto atingir como um golpe o deus Api, que era o deus do Nilo. A segunda praga, o Êxodo 8, verso 1, foi uma praga de rãs. Essa praga afronta um golpe contra o deus Eg, cujo símbolo era uma rã. A terceira praga foi a praga de piolhos. Êxodo 8, 19. Ali, Deus feriu com essa praga o deus Tote, o senhor da magia. A quarta praga foi Êxodo 8, versículos 20 e 23. Foi a praga das moscas. Nela, Deus golpeou Pitá, ou Beuzebu, o pai das moscas. A quinta praga, Êxodo 9, verso 1, foi a peste nos gados. Ali, Deus golpeou Ator e Apis, Deus touro e a Deus vaca, protetora e protetor dos animais. A sexta praga, capítulo 9, verso 8, foi uma praga de tumores e úlceras no corpo das pessoas. E aquilo foi um desafio, um golpe à deusa Ísis, que era chamada de deusa da medicina. E a praga de número 7 foi trovões e raios. Foi ao deus Respo, que controlava as chuvas, os ventos e os trovões. Quando eles tinham seca, eles rezavam ao deus Respo.
E Deus agora fere-o agora com trovões e raios, mataram os animais. A 8ª praga, Êxodo 10, foi a praga de gafanhotos. Essa praga, Deus estava ferindo o deus Mi, que era chamada deusa da fertilidade, protetor das colheitas. E a 9ª praga, capítulo 10, versos 21, foram 3 dias de trevas. 3 dias de trevas. E a Bíblia diz, em Êxodo capítulo 10, versículo 22, Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito. Por 3 dias, não viu um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar. Há uma tradução que vai dizer que as trevas, elas eram tão densas que elas eram palpáveis. A escuridão. E quem Deus estava ferindo ali? O deus Ra, que é o deus do sol. E Horus, já ouviu falar em Horus? Ele ainda é comum nos dias atuais aí, em algumas religiões que têm práticas transcendentais. Horus também foi ferido, o deus solar. Eles foram completamente desmoralizados. Houve trevas, mas houve trevas em quase todo o Egito. Não foi bem em todo o Egito, porque na terra de Gósen não houve trevas. E o que era a terra de Gósen? É onde estavam todos os judeus, onde estavam todos os hebreus, toda a terra em trevas, menos eles. A Bíblia diz que ali havia luz. E a 10ª praga, Deus fere a morte dos primogênitos. Essa, Deus feriu o próprio Faraó. Faraó, que era Amon-Ra, o rei dos deuses, a força criadora da vida. Era assim que ele se intitulava. Porém, ele não foi capaz de salvar o seu próprio filho mais velho, que foi ferido pelo anjo da morte e veio a falecer. As 10 pragas são 10 golpes nos 10 deuses, porque Deus não suporta a idolatria. Deus, a Bíblia diz nos 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim. Mas o interessante é que essas pragas feriam o Egito, mas não feriam os hebreus. Talvez eu e você entendamos um pouco mais falando disso. O Salmo 91, salmo tão conhecido. Aquele salmo que diz que praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita. Tu não serás atingido. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem. Alguns historiadores, alguns estudiosos, eles atribuem a autoria do Salmo 91 a Moisés. E se foi Moisés realmente, então o Salmo 91 talvez seja uma menção das 10 pragas do Egito. Do livramento de Deus ao seu povo. Mas e a Páscoa? A Páscoa de Jesus. Eu quero caminhar para a Páscoa de Jesus. A Páscoa era uma festa que não acontecia no domingo de Páscoa, como nós celebramos, não. Era uma festa de 7 dias. 7 dias de festa. Gente, leia na Bíblia. O nosso Deus é um Deus festeiro. Deus fez várias festas. O povo no deserto, e Deus fala... Prepara uma festa no deserto. Só Deus mesmo, no meio do caos, Deus manda fazer uma festa. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz, olha, alegrai-vos no Senhor. Alegria. Agora, Neemias diz ao povo, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus é um Deus de festas. Eram 7 dias de festa de Páscoa. 7 dias. E foi na Páscoa do ano 33, que Jesus instituiu a Santa Ceia. Que Jesus instituiu a ceia. E foi nessa mesma Páscoa do ano 33, Jesus instituiu a ceia e Jesus também foi crucificado. Jesus morreu. E foi nessa Páscoa que Jesus também ressuscitou. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 26, ele fala sobre os elementos da Páscoa. E se você puder manter a sua Bíblia aberta aí, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de número 26 a seguir. É interessante esse texto. Interessante. Porque lá Paulo,
ele vai falar da ceia do Senhor. E me chama muita atenção essa passagem, quando Paulo, ele fala algo muito interessante. Versículo 26, o apóstolo São Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Preste atenção nisso. Anunciai a morte do Senhor. Essa é a mensagem da ceia. Anunciar a morte do Senhor. Bom, eu e você não podemos ler a Bíblia com a cabeça do mundo ocidental. Nós não podemos ler a Bíblia com aquilo que nós conhecemos no ano de 2020, não. Nós precisamos ler a Bíblia com o pensamento como se nós estivéssemos no primeiro século. Quando a Bíblia diz anunciai, a morte do Senhor, o que quer dizer anunciar? O que quer dizer essa palavra? Essa palavra no grego, ela tem uma tradução muito interessante. Naquela época dos imperadores, os imperadores faziam decretos. E quando eles tinham os seus decretos, o que os imperadores então faziam? Os imperadores, eles chamavam os seus arautos, ou porta-voz. E o porta-voz do imperador, ele pegava um manuscrito com a lei promulgada pelo imperador. E ele ia para uma praça, e quando ele estava na praça, as multidões se reuniam, ele abria o manuscrito, e ali ele começava a anunciar o decreto do imperador. E ele começava: assim diz o imperador César. Assim diz. Ele começava dizendo isso. Então, o que eu e você precisamos entender é que quando a Bíblia diz que quando nós tomamos a ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Eu e você precisamos entender: Páscoa não é um mero ritual. A ceia não é um mero ritual. A ceia é um anunciado. Quando eu e você tomamos do cálice contendo suco de uva e comemos do pão, naquele momento em que nós assim procedemos, nós estamos anunciando ao mundo visível, anunciando ao mundo invisível, que o Cordeiro morreu por nós, que o Cordeiro morreu em meu lugar, que eu tenho o sangue do Cordeiro sobre a minha cabeça. Quando eu tomo a ceia, eu estou anunciando que ele, conforme diz Colossenses 2,15, ele despojou principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Eu estou dizendo aos principados e às potestades, eu estou anunciando que o Cordeiro venceu, que o Cordeiro ressuscitou. A ceia é um anúncio, anunciar a morte de Cristo até que ele volte. Anunciar é isso, é declarar toda vez que eu declaro. E o interessante é que nós declaramos em silêncio. Quando nós tomamos a ceia, e aí agora eu quero te chamar e te fazer lembrar daquele momento quando nós estamos aqui reunidos, a igreja lotada, o barulho, e de repente então, quando nós começamos a tomar da ceia do Senhor, vem aquele silêncio. Quando nós estamos comendo o pão, há um silêncio. Quando nós estamos bebendo do cálice, naquele momento, há um silêncio. E aquele silêncio é uma mensagem poderosa. Aquele silêncio, nós estamos anunciando a morte do Senhor. E anunciar a morte do Senhor é anunciar a nossa redenção, o nosso livramento. Anunciar a morte no Senhor é golpear os deuses, demônios, obras das trevas. Nós estamos golpeando o mal que tenta vir contra nós. E nós estamos anunciando: o Cordeiro venceu. Mas dois fatos muito interessantes da Páscoa. Dois fatos: a morte e a ressurreição de Cristo. A morte
Jesus, ele foi crucificado. E ele foi crucificado numa montanha, no alto de uma colina. A Bíblia diz que ele foi crucificado num lugar chamado Gólgota. Deixa eu te contar uma história sobre Gólgota. Sabe, há muitos anos antes de Jesus nascer, o povo de Israel, a Bíblia diz isso lá em 1 Samuel, capítulo 17, foi desafiado por um gigante, pelos filisteus. Golias, o filisteu. E ali, Golias, aquele homem que naquele momento, aquele homem ele desafia o exército de Deus, e Davi vai lutar. O garoto Davi, lembra daquela história? Que Davi então passa no ribeiro, pega 5 pedras lisas, e ele vai para a batalha contra o gigante Golias, e ele então roda ali a sua funda com a pedra, e acerta a testa do gigante, e Golias cai ao chão. Quando Golias cai morto, Davi parte para cima dele, pega a própria espada de Golias, e arranca a cabeça dele. A Bíblia diz então, que Davi pegou a cabeça de Golias. Ele estava no vale de Elá. Há quem diga que são aproximadamente 30 quilômetros. Davi leva aquela cabeça até Jerusalém. E Davi enterra a cabeça de Golias ali. Há uma tradição rabínica, aí eu digo uma tradição oral, não escrita, uma tradição rabínica que diz que Davi enterrou aquela cabeça numa colina. E após aquele evento, eles passaram a chamar aquela colina de Golias. Uma alusão entre Golias e Gate, porque Golias era de Gate. Golias de Gate, Golias. E por muitos anos, aquele lugar se chamou Golias. E depois, eles passaram a chamar aquele lugar de Gólgota, o lugar da caveira. Faz sentido. Então, quando Jesus é crucificado, no alto da colina, no alto do Gólgota, ali embaixo estava a cabeça da serpente, a cabeça de Golias. Ao ser crucificado ali, e nós ao assumirmos a condição da morte de Cristo, porque Cristo morreu por nós, e com Ele nós morremos, e com Ele somos vitoriosos, ao anunciar a morte de Cristo, nós estamos anunciando que nós pisamos na cabeça da serpente, a cabeça do diabo está debaixo dos nossos pés. E aí a Bíblia diz em Romanos, capítulo 16, 20, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Ah, tremendo, está aqui, debaixo dos nossos pés. Mas uma coisa também interessante ali, naquele dia, é que quando eles deram para Jesus, ele estava crucificado, quando eles deram para Jesus vinagre, Jesus estava com sede, e eles embebedaram uma esponja e deram vinagre. E quando colocaram aquele vinagre na boca dele, Jesus abriu a sua boca naquela cruz e disse: está consumado. A Bíblia diz, João capítulo 19, versículo 30, e quando Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Repete comigo: está consumado. Talvez nós não tenhamos noção. Eu disse agora há pouco que nós precisamos ler a Bíblia, não como o ocidental lê, mas com a cabeça do primeiro século. A palavra consumado, quando Jesus diz, está consumado, a palavra consumado, ela é traduzida pela palavra grega, que é tetelestai. Na verdade, Jesus disse, tetelestai. Essa foi a palavra que ele disse, tetelestai. E o que é
tetelestai. O que significa isso, pastor? No primeiro século, quando uma pessoa cometia um crime, quando ele se tornava um criminoso, aquele homem criminoso, ele era preso. E os seus crimes, seus delitos, eram registrados em um papiro. E esses delitos registrados no papiro, eles eram chamados de cédula de dívida. Escrito de dívida. E quando esse criminoso, ele cumpria a pena, quando chegava a época da liberdade dele, de sair do cárcere, da prisão, o juiz que era responsável pela soltura daquele condenado, o juiz pegava aquele papiro, que era chamado de cédula de dívida, e o juiz então começava a riscar os crimes que haviam sido cometidos por aquele homem, porque agora ele cumpriu a pena, e após cumprir a pena, o juiz então, ele riscava todos os crimes dele, e quando terminava de riscar todos, o juiz pegava aquele documento e dizia para ele: tetelestai, está pago, tetelestai, você não deve mais nada, a pena foi paga. Quando Jesus naquela cruz diz, está consumado, Jesus estava dizendo, tetelestai, Jesus estava dizendo para mim, Alvim, você não deve mais nada, eu morri por você, eu paguei por você, eu fui condenado no seu lugar, tetelestai. Jesus está dizendo para cada um de vocês que estão aí agora me assistindo nesse momento, você que se encontra aí na sua casa assistindo essa palavra, Jesus está dizendo para você, tetelestai, você não deve mais nada, o escrito de dívida foi riscado, você não tem que ficar com esse sentimento de culpa, eu já risquei, eu já te perdoei, eu te dou uma nova vida. Páscoa é passagem, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Você é uma nova criatura, tetelestai, já está pago, o diabo não tem que te cobrar, o diabo não tem mais que te acusar, porque Jesus rasgou a cédula de dívida que era contra nós. Colossenses, a Bíblia diz isso. Colossenses, a Bíblia vai dizer isso. A última prestação foi paga. Eu não devo mais nada. Eu não devo mais nada. Jesus foi morto. E vem o sábado de silêncio. E de repente, no domingo de Páscoa, em que todos o inferno estava celebrando o amor, eu acredito que sábado foi um dia de festa de arromba no inferno. Não é muito diferente não, né? Porque as pessoas parecem que ficam aí 40 dias sem cachaça, sem promiscuidade, sem nada. E aí no sábado vem para uma festa, para acabar com tudo, né? Foi assim que aconteceu no inferno também. Quando Jesus morreu, na sexta-feira, naquela crucificação, o inferno entrou em festa. Ah, mas o inferno festejou a morte de Cristo. Ele morreu, derrotado, fracassado. Mas no domingo, eis que Jesus ressuscita. Jesus ressuscitou, a pedra do túmulo é removida, o túmulo está vazio, Jesus não está mais ali, Ele ressuscitou. Muitos mártires e heróis morreram por uma causa, mas nenhum deles ressuscitou. Jesus está vivo. E em Apocalipse, no capítulo 1, ele aparece para João na ilha de Patmos, e no versículo 8, Jesus aparece a João,
o apóstolo São João, e Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. E no versículo 17 e 18, Jesus diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e que fui morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre, e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Aleluia, glória a Deus. Nós não temos que temer nada, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está junto de nós, e Ele tem as chaves da morte e do inferno. As chaves da morte e do inferno. Saiba disso. O teu Jesus, as chaves da morte não estão nas mãos do diabo, estão nas mãos de Jesus. As chaves do inferno não estão nas mãos do diabo, estão nas mãos de Jesus. Saiba disso. Sempre é bom nós nos lembrarmos disso. Alguém disse que o diabo é tão desgraçado, tão miserável, que até a casa dele, a chave está na mão de Cristo. Não está na mão dele, que é o inferno. Eu e você louvamos a Deus por isso. Eu quero orar com você. Mas antes de orar, nós vamos cantar uma canção. Porque nessa canção agora, você vai preparar a ceia. Você deve ter aí com você o seu cálice. Você deve ter aí o seu pão. E eu quero estar orando com você. Eu sei que tem pessoas em várias partes me acompanhando. Eu sei que existem pessoas na Europa. Eu sei que existem pessoas na Ásia que estão esperando esse momento agora para participar da ceia conosco. Vários países da Europa, irmãos em Cristo, da IBVB, que estão espalhados por esse mundo, células que nós temos, igrejas que nós temos por lá. E nós vamos preparar esse instante agora e servir a ceia do Senhor. Mas antes, eu quero que você prepare o seu coração. Eu quero que você prepare, que você pense em tudo isso que você ouviu aqui hoje. Que palavra tão poderosa. Eu te prometo, eu vou pregar essa mensagem com você aqui dentro ainda. Nós vamos ter que repetir essa mensagem, porque ela é uma palavra muito poderosa. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça nesse momento.